Vamos enxergar essa precisão? Vamos à tela para ver agora um sinal de osciloscópio. Um osciloscópio de 2 canais. Vejam na tela, né? Aí temos um exame médico desses 2 sensores, né? Na telinha do osciloscópio. O sensor de cima é o sensor G28, é o sensor de rotação do motor, tá? E o de baixo, o sensor de fase. Isso só para ilustração para vocês, tá? Aproveitando essa ilustração, o sinal de baixo, G40, que é o fase, é um sinal em onda quadrada. O sinal que aparece no osciloscópio, na tela em cima, em amarelo, é um sinal do tipo indutivo. Então é diferente o sinal de indutivo do sinal de Hall. O sinal indutivo sempre é um sinal tipo dente de serra. O sinal Hall já é um sinal digital, sempre em onda quadrada, tá? E aí vamos habituar sempre com as imagens. Por quê? Poxa vida, vocês estão aí cada vez mais antenados nas informações, né? Afinal de contas, esses treinamentos são para isso, para elevar o conhecimento técnico de vocês. Na tela agora aparece um outro componente, também muito importante, tá? Que é o componente de pressão do coletor de admissão, também chamado de sensor de densidade. Como ele funciona? Ele está ligado diretamente no coletor de admissão, medindo a depressão ou a pressão negativa no coletor de admissão. Ele tem um elemento semicondutor, vejam aí na tela, tá? E uma depressão de referência que fica travada dentro dele. Conforme teremos, vejam na tela, a parte de baixo agora, temos uma depressão maior no coletor, haverá uma deformação no diafragma de silício, alterando o sinal elétrico dele. Muito bem, esse é o sensor popularmente conhecido como sensor MAP, muito importante para identificar a entrada de ar no motor, tá? Simbologia do sensor no esquema elétrico, então mais uma vez para vocês aprenderem, são 2 em 1. Como assim 2 em 1? Vejam, é uma carcaça única com 2 sensores, o G71 e o G42. Como assim? O G42 é o sensor de temperatura do ar. Já o G71 é o sensor MAP. Então vejam os pinos, tá? O sinal de resposta vai ter a variação de 0 a 5 volts. Embaixo o positivo. Do outro lado, o sensor de temperatura do ar. Tem em cima a resposta, que é o positivo junto com resposta. E embaixo o negativo. Observem que o negativo, ali aquele pino T4 e /1, ele alimenta os 2 sensores. Ou seja, são 4 fios, sendo que o negativo serve tanto para o sensor de temperatura do ar, como para o sensor MAP, tá? Tem mais um sensor de temperatura? Temos. Agora não é o do ar, é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então vejam na tela, tá? O sensor G42, G62, né? Sensor G62, que é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. É um sensor do tipo NTC, recebe negativo em um dos pinos e o outro recebe um positivo com controle de tensão. Tá ligado ali junto à flange, né, da válvula termostática e tem uma variação, né, de resistência, tá, inversamente proporcional à temperatura. Por isso que ele é chamado do tipo NTC, um sensor de resistência variável, né, inversamente proporcional. Então, com a temperatura baixa, a resistência vai estar alta. Com a temperatura alta, a resistência vai estar baixa. Aqui temos a peça em mãos, só para vocês observarem também, né? Um componente simples. Hoje não é mais de rosca, né? Já é encaixada. Vamos a mais uma pergunta. Eu tô
Rodney, ele tem outra pergunta para fazer para você, Scopino. Eu gostaria de saber a indicação de temperatura do painel é feita por qual sensor? Scopino, agora é com você aí no estúdio. Sensor de temperatura. Sim, pelo sinal do sensor de temperatura, nós temos o quê? Todo o trabalho, tá, em relação a controle do eletroventilador. Agora, em relação ao Gol geração 4, nós temos ainda duas possibilidades. Se ele utiliza o painel do G3, então atenção, Gol G4, se usa o painel do G3 ainda, teremos um sensor de temperatura duplo. 2 fios para o sistema de injeção e os 2 fios para o painel. Mas a maioria já é G4 com painel do G4. E então, tudo é pelo sistema de injeção eletrônica. A informação, tá, da temperatura do líquido de arrefecimento fornecida, né, pelas peças aqui originais Volkswagen, vai para a injeção eletrônica e da injeção vai para o painel, tá ok? Muito bem, está legal esse bate-papo, né? Rapidinho, de perguntas e respostas e vai aumentando ainda mais o conhecimento de todos. Bom, vamos à tela a mais um sensor muito importante, sensor de oxigênio, o popular sonda lambda, né? Nesse Gol G4 é apenas um sensor, ou seja, um único sensor, não temos dois, um antes e outro depois do catalisador. Não, no Gol G4 é apenas um. Aliás, para você que nos acompanha aqui nos treinamentos no TV Notícias da Oficina Volkswagen, só vamos ter a segunda sonda depois do catalisador, tá? Após outubro de 2012 nos veículos, tá? Então, só após mês 10, tá? 2010, 2011, 2012. Então, a partir de 2010 que nós temos a segunda sonda. Todos eles, 2010, 11, 12, 13, teremos a sonda pós-catalisador. Aqui, como é o Gol G4, temos apenas um sensor antes do catalisador. Qual é a função do sensor lambda? Então, na tela, o sensor em si, em corte, é um sensor de 4 fios, temos a cerâmica isolante, os cabos lá em cima, contato do aquecedor, o aquecedor, que é o heater, corpo metálico, contato do elemento sensor, o elemento e o invólucro metálico. Então, o sensor de oxigênio, ou sonda lambda, vai fazer essa comparação entre o sensor, né, internamente, que está com um fluxo constante de oxigênio, com um fluxo variável do lado externo. Isso aqui, ó, exatamente a peça, o componente, os 4 fios que estamos bem habituados no dia a dia da reparação. Aqui, mais um componente, uma peça original Volkswagen, 2 fios brancos, um fio cinza e um fio preto, ou seja, os 4 fios, né, padrões. Sempre no componente, né, o fio preto, teremos a variação de resposta. E essa variação ela é bem grande. Vejam de novo na tela agora, quando temos muito oxigênio. Vejam, ó, muitas bolinhas de O2 ao redor do sensor. Teremos um sinal, tá, de valor de tensão bem baixo. Tá? Aqui um diagraminha da tensão gerada pelo sensor. Uma variação de 0,2 a 0,8 volts, sendo que de 0,5 a 0,2 é a mistura pobre, de 0,5 a 0,8 é a mistura rica. E a unidade de controle vai fazer essa alteração, principalmente no tempo de injeção para este controle, tá? A simbologia, né? Como esta aula está aí subindo o conhecimento técnico de vocês, vamos à tela ver a simbologia do sensor de oxigênio. Então são 4 fios, vejam na tela. Temos o negativo, que é o fio de cor cinza embaixo, em cima, tá? A resposta, que é o fio preto. Ao lado direito, temos a resistência de aquecimento, ambos fios brancos. Um 12 volts, que vem do relé, e outro negativo, controlado pela unidade de controle eletrônico. Sim,
Quem controla o aquecimento da sonda lambda é a unidade de controle eletrônico, ok? Mais um componente, mais um sinal de entrada. Vejam, estamos falando até agora só de sinais de entrada. Então temos aí o sensor de velocidade, popularmente conhecido como VSS. O diagrama do componente, mais uma vez, tá? Aí na tela de vocês, são 3 fios. Claro, se ele é um sensor de velocidade, está na caixa de mudanças, no câmbio é o G22, 3 pinos, um 12 volts, um negativo e o T3C/2, né, é o sinal de resposta. Vamos ver a peça? Vamos ver a peça, o sensor de velocidade, né, o VSS, são 3 pinos e o outro lado ele está encaixado exatamente na caixa de mudanças, onde seria antigamente, né, o cabo do velocímetro. Não tem mais cabo, é tudo digital. Este é o sensor de velocidade, o VSS, tá? Tem mais componentes importantes nesse Gol geração 4. Esse sistema, né, Motronic, temos sensores de detonação. Então veja na tela a ilustração do sensor de detonação. É apenas um sensor, na tela aparecem 2 para vocês, tá? Mas mais para ilustração. Qual é a função do sensor de detonação? Costumo brincar que o sensor de detonação é uma espécie de ouvido eletrônico. Ele capta vibrações, tá? Através de um cristal no seu interior, ó. Então esse é o sensor de detonação do Gol G4, né? Fixo para o parafuso diretamente no bloco do motor. Torque. Tem torque o parafuso. Podemos apertar, devemos apertar, sempre utilizando o torquímetro. Torque de 20 Nm ou 2 kgm força. Então 2 kg ou 20 newtons, né? De acordo aí com a especificação do seu torquímetro. Raramente essa peça apresenta problemas, tá? Vamos à ilustração, né, do seu diagrama elétrico? Então vamos à tela, mostrando para vocês o que é a simbologia do sensor de detonação no esquema elétrico. Vejam que interessante. São 2 pinos, apenas 2 pinos, ó, sinal positivo e negativo do sensor. Agora, observem que tem um tracejado aí. Temos um tracejado, tá? Ligado à blindagem magnética. O que é esse tracejado? Pessoal, dentro do chicote nós temos o quê? Uma malha negativa para que outras interferências magnéticas, alternador, tá? Que está bem próximo, tá? Ignição, não afetem o sinal de baixa intensidade do sensor. É por isso que ele é blindado, magneticamente falando, na parte do seu chicote, para outros sinais elétricos não interferirem no sinal dele, principalmente alternador e sistema de ignição, tá? São os grandes vilões nesse caso. Legal? Bom, esse carro, será que ele tem cabo de acelerador? O Gol G4? Será? Vamos à tela para entender isso então. Acelerador, né, mecânico, acionamento mecânico. Temos aí a ilustração do pedal, um cabo e um corpo acionado pelo cabo. Ok, muito bem. Será que é assim? Então vamos chamar mais uma pergunta, mais uma participação.